justamente que está vibrando com uma determinada frequência e tem um número de onda associado, ou seja, um comprimento de onda associado. Com isso, eu tenho frentes de ondas harmônicas para descrever justamente a propagação de um objeto que seja considerado como onda. Tá? É claro que quando a gente está sobre determinados tipos de onda, como por exemplo, a gente está olhando para as ondas sonoras ou as ondas no lago, você observa que uma perturbação no lago provoca justamente uma deformação no formato dessas ondas. E você só vai perceber que ela pode ser, por exemplo, praticamente plana ou reta se ela estiver muito distante da fonte. Próximo da fonte, o formato dessa onda ele é curvo. Digamos, no caso do plano, você tem círculos concêntricos. No caso do ar, quando você tem a fonte que provoca justamente um som, você tem ondas esféricas. Então, só muito distante é que justamente essas frentes de onda vão ser praticamente planas, mas próximas da fonte, ela ainda apresenta o seu formato. Então, uma onda realmente completa, ela deve levar em consideração justamente o formato dessa onda. E quem dá conta do formato é, em parte, a amplitude. Eu não estou colocando justamente algo como isso, que justamente frentes de ondas circulares, elas vão caindo com a distância. Então teria mais um fator aqui para poder dar conta justamente desse decaimento. Quando aparece somente a exponencial, nós entendemos de cara que trata-se de frente de onda plana. Porque, enfim, não está se questionando aqui a origem da fonte. Nós não estamos estudando nada próximo da fonte. Uma vez que, no caso, o elétron ou a radiação saiu da fonte, ele segue a sua trajetória e vai até o anteparo ou o objeto quântico para poder fazer a interação. Não interessa de onde ele saiu, mas aonde ele vai chegar. E nessa trajetória, se imagina que justamente ele já está muito distante da fonte, portanto, a melhor maneira é uma frente de onda plana. Então, essa daqui é a transformada de Fourier. Acaba aqui sendo escrito desse formato, ela é a tradução integral do princípio da superposição, mas também é a notação normal, princípio da matemática normal, que é uma transformada de Fourier. E aqui é o que vai justamente levar em consideração o formato dessa onda. Estamos supondo que justamente vamos tratar de uma onda gaussiana. Para um pacote, entenda por enquanto assim, definido por uma função gaussiana, portanto, localizado, bem localizado, A de cá tem, por exemplo, esse formato. Digamos que a de cá é isso daqui. Então, é como aqui na figura. K0 justamente é o centro, e no centro ele apresenta esse pico aí. É claro que esse pico tem uma largura antes de que efetivamente essas quantidades possam ser consideradas praticamente zero. Tá? E esse daqui, alfa, é justamente, a gente vai verificar
que é o fator que dá conta dessa largura do pacote. Então, quando o A de K tem esse formato, a matemática brilha em pegue, substitui e integre. Esse que é o procedimento. Então, no instante t igual a zero, ou seja, no instante inicial, temos igual a zero, vai embora isso daqui. Agora eu tenho somente essa integral. Vamos resolver essa integral, porque ela é quem vai dar conta de qual é o formato inicial dessa onda. Tá? E a gente vai observar que com o passar do tempo, esse formato ele vai mudar. Mas por hora vamos determinar como é esse formato, qual é a cara disso daqui. Não aparece essa parte de baixo. Então, efetivamente, nós estamos diante dessa situação, colocando todo mundo na mesma exponencial, tudo bem, menos alfa, k, k0 ao quadrado, por 2, mais, i, k, x, aqui é claro, isso aqui. Então, baixo. Fazer, aqui eu vou colocar aí, vou chamar de Q, vou chamar de Q, K menos K0. No final das contas, I vai ficar menos alfa sobre 2, Q ao quadrado, mais esse aqui, passando do K para lá, vai ficar I igual a Q mais K0 vezes X, ou menos alfa Q ao quadrado sobre 2 mais I aqui, X mais I K0X. Vai lembrar que a minha integração ela é em K. E a minha troca de variável, né, como K0 é constante, D de Q
igual a d de k. Então lá na minha integral, eu vou mudar de k para q. E olha onde q aparece. Q quadrado, q. Então, vamos voltar lá na integral. X, 0, integral, no lugar de d de k, vira d de q, menos k0 a infinito, tá? Para mudar justamente os limites de integração. Mas é só perfumaria, depois eu vou voltar com ele, então perfumaria. Agora vai ficar exponencial de menos i k0 x separada dessa outra exponencial menos alfa q quadrado sobre 2 mais i x. Bem, a integral em q, essa exponencial não tem nada de q, pode ser justamente sair da minha integração, e eu só tenho que de novo me preocupar aonde tem o q. Tá? Então, posso depois fazer essa retirada daqui e deixar somente a de q elevado a x. Aí a minha integração nesse objeto. Então eu tenho isso aqui ainda para poder trabalhar. Mas perceba que se esse objeto fosse redondo nesse formato, por exemplo, olha, é quase um quadrado perfeito. É quase um quadrado perfeito. Para ele ser um quadrado perfeito, está faltando alguma coisa aí. Não é? Está faltando alguma coisa. Bem, eu posso torná-lo desde que justamente eu subtraia o que está faltando aí. Tá? Vou transformar então isso daqui no quadrado perfeito que eu estou procurando. Vou fazer ainda mais, tiro esse menos em evidência. Né? E esse objeto aqui, eu tenho que começar a pensar em como é que ele vai ser para satisfazer o meu quadrado perfeito. Esse aqui provavelmente é 2 vezes alguma coisa que está pelo meio do caminho, né? Então vou colocar ele bem aqui para trabalhar isso aqui. Menos em QX. Esse aqui pode ser entendido como o quadrado do primeiro. Para ele ser o quadrado do primeiro, então ele tinha que ser raiz alfa sobre 2q, né? Tem que ter um menos aí, né? E o último tinha que ser o quê? Bem, o último tem que ser i, tem que ter x, mas teria que ter quem mais aí, para poder sobrar isso aqui? Raiz quadrada de... Isso aí. De que? De 2 sobre alfa? Não, alfa só. Ou Alfa só... sobre 2, né?
quadrado do primeiro, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo. A raiz de alfa vai cortar, né? Só que vai ficar esse raiz de 2. Ainda tem um 2 multiplicando lá fora. Então não tem que ser só alfa, tem que ser 2 alfa. Tá? Vou só reorganizar então essa bagunça. Tá? Agora, é claro, então eu tenho que subtrair, porque aqui não tem, o quadrado desse último. O quadrado desse último aqui é o quê? I quadrado, x quadrado sobre 2 tá, alfa. x ao quadrado, 2 alfa, e o i quadrado dá menos. É Né? isso. Então aqui, mais. Então, esse camarada quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado dá menos e tem mais aqui esperando. Esse I é o Imaginário. racional? Tá. Então, veja, isso aqui, se for reescrito nesse formato, tá? Vai ficar dessa forma. Então, x0 vai ficar e elevado a i k0x. E isso aqui é o que vai ficar justamente na outra exponencial. Só que não depende de quê, né? Não depende de quê. Então, portanto, pode sair da exponencial. Vai ficar mais x quadrado sobre 2 alfa. E aqui, integral d de quê? De e elevado a menos raiz de alfa sobre 2. Que menos ix raiz de 2 alfa ao quadrado. E aí eu posso fazer de novo uma outra substituição de variável, de chamar de Q', tudo isso aí, raiz de alfa Q menos ix raiz de 2 alfa. De novo, d de Q' é igual a raiz de alfa sobre 2 d de Q.